Então, se calhar começo por apresentar, não que o João em particular, para as pessoas que estão aqui na audiência, precise de apresentações, mas hoje temos o João Loureiro connosco, do Centro do Departamento de Ciências da Vida, mas também membro da Sociedade Bruteriana, que organiza as tertúlias, e hoje vai-nos falar de algumas ferramentas de ciência cidadã que podem ser usadas para aumentar o conhecimento sobre as plantas e os organismos das quais estas plantas dependem. Ok, obrigado, Silvia. Obrigado pelo convite. Obrigado aos que estão aqui presentes, aos que estão presentes também online. Vamos então ao tema que nos trouxe cá hoje. Tentar perceber como é que todos os cidadãos podem usar, apesar um bocadinho de plantas, nomeadamente os polinizadores. E deixa-me só ver notícias de Ok. E antes disso, e algo que se calhar para esta audiência não é muito necessário, falar um bocadinho sobre o que é a polinização e a sua importância. Estão a ver uma imagem que eu acho que é bastante elucidativa sobre aquilo que é a polinização, e não é mais do que a transferência dos grãos de pólen das anteras para o estigma, seja da flor do mesmo organismo ou de organismos distintos da mesma espécie. E como vocês estão a ver, é um processo que é fundamental para as plantas, que é uma forma de completar esse ciclo de vida, de elas produzirem os frutos e as sementes que darem origem a um novo indivíduo. E para os organismos que estão envolvidos na polinização, são uma fonte de alimento fulcral também para os seus ciclos de vida, e é um local onde os menores ecossistemas e insetos têm a possibilidade de recolher o seu alimento. E a nós sempre nos interessou esta temática, muito numa perspectiva do ponto de vista de biologia produtiva das plantas, mas mais recentemente temos estado envolvidos em alguns projetos focados nos insetos polinizadores, e principalmente é um tema que é bastante badalado, pelo facto de existirem evidências à escala global e mais regional. Em Portugal não se tem tantos dados quanto isso sobre o seu declínio e principalmente sobre as causas que estão associadas a este declínio. Nos nossos ecossistemas são razões relacionadas com alterações do solo, uma simplificação da paisagem, pelos próprios incêndios florestais, a aplicação de uma forma não sustentável de pesticidas e outros agroquímicos, as questões das alterações climáticas, e por isso, apesar de não termos grandes evidências nos nossos ecossistemas sobre as populações de polinizadores e se estão em declínio ou não, os fatores que estão a afetar os polinizadores noutras partes do globo são exatamente os mesmos que nós temos cá atuar. E por isso, nós achamos que é extremamente importante. Os polinizadores são bastante importantes, não só para nós, como grandes vetores a nível da produção das plantas agrícolas, sendo que cerca de 75% das plantas, deixem-me só tirar aqui, não sei se vocês conseguirem ver. Ok. Para baixo. 75% das culturas agrícolas dependem efetivamente dos polinizadores para a produção de fruto e semente, e associado a isso à nossa alimentação e à alimentação também animal. No que diz respeito às plantas silvestres, sabe-se muito menos, mas apontam-se para dados à volta dos 90% da dependência dos polinizadores para que as plantas completem o seu ciclo de vida. Está também provado que uma grande diversidade de organismos polinizadores que visitam uma determinada cultura agrícola estão associados a uma melhor produção a nível de, por exemplo, que trazemos aqui a nível de produção de alimentos, neste caso a produção de maçãs, não só em maior quantidade, mas também em maior qualidade, numa maior uniformidade desta produção, e por isso é algo que é extremamente importante garantir quando estamos a trabalhar diretamente com o setor produtivo. Mas não queria que esta introdução fosse muito longa, porque queríamos passar exatamente para aquilo que nos trouxe aqui. E aquilo que nos trouxe aqui está enquadrado num projeto que nós temos, chamado Polinização, um projeto que tem como grande objetivo a criação de um plano de ação para a conservação e sustentabilidade dos polinizadores no nosso país, e está alicerçado em três grandes objetivos. O primeiro objetivo é percebermos então, fazendo a ligação com aquilo que eu disse há bocadinho,
perceber as causas e consequências do declínio dos polinizadores no nosso país, através da definição então, de um programa de monitorização, da avaliação das tendências e, ao mesmo tempo, de uma série de ações de formação e de capacitação, porque, infelizmente, tal e qual como já acontece na área da botânica, tem havido também um declínio, podemos chamar assim, de entomólogos no nosso país e de taxonomistas que tenham a capacidade de identificar estas espécies até um nível taxonómico bastante com enorme resolução. E por isso há que trabalhar não só na parte da capacitação, mas sim termos um programa de monitorização contínuo que nos permita saber ou não que polinizadores estão no clínico, que polinizadores necessitam de uma ação de conservação mais efetiva. Temos um segundo objetivo no âmbito do projeto, que é a definição de ações concretas a implementar no território nacional. Basicamente, de uma forma muito direta, é a criação do próprio plano de ação, que queremos que tenha efeitos vinculativos a partir do próximo ano. Vamos lá ver se conseguimos. Tem a ver também com vontade política para que isso aconteça. E depois o objetivo que nos trouxe aqui mais é algo que temos trabalhado no projeto de colonização, que é a mobilizar a sociedade, fazer com que a sociedade olhe para estes organismos de uma forma diferente, e por isso temos apostado bastante em iniciativas de disseminação, divulgação e associado a isto, dois projetos de ciência cidadã que lançamos já no âmbito do projeto. Estas iniciativas permitem não só garantir a recolha regular de dados, podem ter um cariz científico bastante importante, mas ao mesmo tempo que as pessoas que estão envolvidas nestas iniciativas de ciência cidadã estão também a aprender um bocadinho mais sobre estes organismos. Estas duas iniciativas chamam-se FeedCount e um projeto no iNaturalist. E iria começar então por apresentar um bocadinho o que é o FeedCount. As pessoas que estão em sala temos alguns conceitos para depois poderem também explorar um bocadinho mais, com mais atentamente em casa. As pessoas que estão online, eu vi algumas pessoas online que eu tenho a certeza absoluta que já utilizaram o FeedCount, pelo menos a Carla Checo, que temos registros dela de FeedCount. Naquela hiperligação tem também um tutorial detalhado de como utilizar. E basicamente o FeedCount tem uma aplicação que podem instalar no telemóveis que permite avaliar, para qualquer pessoa avaliar a abundância de utilizadores que estejam a visitar uma determinada flor, algo que nós escolhemos. O nome vem do inglês, Flower Insect Time Count, e na realidade aquilo que nós fizemos foi traduzir e adaptar ao nosso território esta aplicação que foi desenvolvida e que já é usada no Reino Unido há mais de, pelo menos, 5 anos, com enorme sucesso. Há um grande envolvimento das pessoas, fazem o feed count numa grande variedade de habitats e dá dados robustos sobre os insetos polinizadores que visitam toda uma grande diversidade de plantas do Reino Unido. Basicamente, o que pedimos aos cidadãos, então, que recolham e avaliem o número e a diversidade de insetos polinizadores que visitam as flores. O certificado pode ser utilizado em diversos contextos. Nós temos também, durante as ações de disseminação, seja para o público em geral, seja em contexto escolar, tentado estimular que seja uma aplicação que os cidadãos utilizem. E quem tiver vontade de participar, a única coisa que tem de fazer então é escolher uma planta de flor, uma planta-alvo, definir uma área relativamente pequenina, uma área particular de 50 por 50 centímetros, que tem que incluir, como é óbvio, a floral que nós queremos estudar. Não é necessário que haja apenas aquela floral naquele quadrado, mas o foco tem que ser sempre numa única espécie que esteja em flor dentro desse quadrado, por isso acho que é relativamente importante que a sua abundância nesse quadrado seja minimamente grande. E depois aquilo que pedimos é que durante 10 minutos, são 10 minutos de cada vez, que contem todos os polinizadores que pousem nas flores da planta-alvo. E atenção que cada inseto deve ser apenas contado uma vez durante esse período dentro da área definida. Ou seja, sempre se esse inseto entrar, deve ser só registado uma vez que ele entrou. Se for depois outro inseto, há outro registro. Tal qual como o exemplo que nós temos aqui e lá direito. O feed count no Reino Unido muitas vezes é aplicado ali de abril a setembro, porque é quando as condições climatéricas no Reino Unido permitem. Aqui nós, tendo em conta alguma certa conjunção do março chuvoso, um fevereiro aí que também não muito
propício para isso, sugerindo que o FitCount possa ser usado praticamente durante todo o ano. Tem havido atividade de insetos mesmo no inverno, apesar de ser muito mais diminuta. Aquilo que pedimos é que as condições climatéricas estejam suficientemente boas para que haja atividade às plantas. Qualquer local com plantas e flores é um excelente sítio. Parques, jardins, belas estradas, são tudo locais. E depois pode haver já a primeira pergunta muitas vezes que nos fazem, mas eu não percebo nada de insetos, como é que eu faço? O próprio FitCount, já vou mostrar, tem um pequeno tutorial. Para já a identificação dos insetos que visitam as plantas não é necessário ir até à espécie. Mas tem grande grupo de colonizadores e com alguma curva de aprendizagem acreditamos que alguns a mais avançados consiga diferenciar. Ou seja, já não vou mostrar. Grandes grupos, abelhas, abelha do mel, em particular, abelhas de dimensões um bocadinho maiores, dimensões mais pequenas, borboletas, moscas das flores. E a grande vantagem é que a aplicação tem um pequeno tutorial, um pequeno guia, com algumas fotografias exemplificativas destes grandes grupos. Não é necessária a ligação à internet para poder utilizar a aplicação, como é óbvio, depois para carregar as observações que as pessoas fazem, nomeadamente tem que se ligar à internet, não é necessário que assim o façam. E como eu vos disse há bocadinho, a aplicação já existia em inglês, os grupos de utilizadores que existiam na versão do Reino Unido são diferentes daquelas que existem em Portugal, está bem? Pela diversidade maior que nós temos no nosso território. Está em português de Portugal. E depois também houve uma adaptação a nível dos próprios habitats nas quais pedimos às pessoas para poder, nas quais as pessoas podem utilizar o FeedCam. Então, a nível de grupos colonizadores-alvo, estes são os 12 grandes grupos em que podem ser feitos, ou seja, temos ali aviões, abelhas de mel, vespas, moscas das flores, outras moscas, caravelhas, abelhas selvagens, pequenas e grandes, e o pequenas e grandes aqui é em comparação com a abelha de mel, são mais pequenas que a abelha de mel em média e maiores que a abelha de mel em média. E depois borboletas diurnas e noturnas. É a única versão da aplicação que já faz a diferenciação em abelhas selvagens de maiores e menores dimensões e é a única que introduz as borboletas noturnas como um possível polinizador. Depois, isto é alguns exemplos do próprio tutorial em que ajuda as pessoas a perceber um bocadinho mais como diferenciar os grandes grupos de polinizadores, que está disponível na própria aplicação. E depois temos um conjunto de grupos de plantas-alvo, plantas relativamente comuns, mas na realidade a pessoa pode decidir fazer em plantas-alvo que não fazem parte desta lista, aparece no final desta lista outra. É sempre obrigatório adicionar uma fotografia da planta, que depois pode ser certificado a posteriori por parte dos curadores da informação. A própria lista de habitats foi adaptada aos nossos países. A lista de habitats no Reino Unido tinha algumas singularidades, que achávamos que não fazia sentido. Havia a possibilidade, por exemplo, de fazer um feed count em cemitério no Reino Unido, por causa da forma como os próprios cemitérios são organizados nesses países. Mas faltavam, por exemplo, em comparação com Portugal, habitats tão importantes como as zonas dunares, por exemplo, ou aquelas zonas mais de vegetação dunar, os montados, fazia sentido existirem, e por isso foi uma adaptação também a nível do tipo de habitats nas quais as pessoas podem utilizar o FitCount. Tem aqui um pequeno vídeo, deixa eu ver se isto funciona, onde em 2 minutos mostra como é que o FitCount funciona. Como entrada de utilizadores utilizar a app FitCount. Depois de descarregar a app para o telemóvel, seleciona o país e cria uma conta pessoal. A distribuição equitavelmente de código floral no local PST dentro de uma área aproximada de 50 por 50 centímetros. Consulta o arquivo de samples para conhecer o possível grupo de polinizador que interagem com os flores. Para iniciar a contagem de polinizadores, vai a Home e clica no botão Começar a contagem. Tens permitido que o GPS defina a tua localização ou então usa o mapa para encontrar a sua cidade a tua localização. Agora, escolhe o tipo de habitat. É também obrigatório ensinar-se uma fotografia de floral que escolher. Seleciona o grupo de plantas a que utiliza a perspectiva floral. Se a flor que escolher não reconhecer a nenhum dos grupos sugeridos na app, pode sempre adicionar o nome da espécie na opção outra. Depois, indica o número de tipos de flores-alvo no parcela a mostrar.
e seleciona a cobertura da flor-alvo na tua parcela e indica se a parcela é composta por verde flor-alvo ou se também tem flores e outras espécies de plantas. Já tem sido pronto. Depois de preencher estas informações, a contagem de 10 minutos começa. É hora de registrar os insetos que interagem com a tua flor-alvo na parcela definida. Mas pronto, acho que é mesmo para a maltinha recolher dados. Vamos sobre a Pois, acho que é um bocado isso. ela e a intensidade do vento durante a colagem. Eu nem tenho esta app nem nada. Olha, o Tiago hoje encontrou aquela borboletinha dos calcários que tivemos. Parece que o Quaresma estava a falar. Vamos só aqui fazer um minuto. Desculpem, os que estão em casa. Eu acho que a partilha das pessoas. Na delas, divisão à esquerda e apaga. A tua contribuição é muito valiosa para perceber os seus colonizadores com o facto de aparecer. Para mais informações, acede ao site da Polinet ou contacta-nos através de e-mail do chefe de colonização. Ou seja, viram que é relativamente simples. A curva de aprendizagem, pelo menos pelo feedback que nós temos tido das pessoas que têm utilizado o FlipCam, mesmo algumas pessoas que não estavam tão familiarizadas com a temática, tem sido bastante positiva. Se há sempre dúvida, nós temos a perfeita noção de que às vezes há uma classificação que não está feita no grande grupo de utilizadores, mas isso é perfeitamente aceitável e veremos ter formas depois de controlar essa particularidade. Para vos dar alguns dados de como tem sido a receptividade, nós lançamos, apesar de a versão de FitCount ter sido lançada nas lojas das aplicações em agosto de 2023, o comunicado oficial de esta aplicação existe, vamos lá utilizá-la, foi só feito em março de 2024, e estes são os registros a nível de distribuição espacial no nosso país. Dos registros do ano passado, foram 320 registros, que na realidade correspondem a 3.800 minutos, em que as pessoas, cumulativamente, tiveram a olhar para as flores, quando na realidade a 53 horas, acho que é um número que se calhar também nos diz bastante, e foram até registrados 5.807 insetos a visitar as plantas, que dá uma média de cerca de 18 insetos em cada período de 10 minutos. E aquilo que nos agrada bastante foi que foram 126 participantes únicos, ou seja, bastantes pessoas experimentaram a aplicação. Resta-nos agora, o grande desafio é que, basicamente, está em média 2 registros por pessoa, está bem? Ou não, 3 registros por pessoa, e o que nós queremos, e sabemos que houve pessoas que fizeram muito mais registros do que outras, houve algumas pessoas que utilizaram apenas pontualmente, a única vez para experimentar e não continuar. E por isso o grande desafio agora é que as pessoas, de uma forma rotineira, utilizem FitCount. Em 2025, até agora, ainda não tivemos grande oportunidade, até agora o mês de março foi particularmente chuvoso e por isso temos até agora 41 registros, 427 a visitar as plantas, uma média de 10 insetos em cada período de 10 minutos e 33 participantes únicos. Atenção que aqui não está o cruzamento, alguns são os mesmos que fizeram em 2024, a oportunidade de cruzar os dados em 2024 com os dados em 2025. Isto é a distribuição em 2024 do número de registros ao longo do tempo, que fazem todo sentido. Grande quantidade de registros na altura da primavera, depois na altura da entrada no verão, agosto, as pessoas não estão de férias, nem com fim de calma, 10 minutos, é perfeitamente compreensível. E depois em setembro, curiosamente, houve um retomar com alguns registros feitos no período do ano. Curiosamente, temos aqui sempre os primeiros dados preliminares. A maior parte das observações foram de insetos de pequenas dimensões, que foram observados a visitar as nossas flores. Não temos isso por grande grupo de flores, ainda não temos dados suficientemente curtos para perceber quais é que são os principais polinizadores de um determinado conjunto de flores-alvo. Mas, essencialmente, insetos pequenos, moscas das flores, outras moscas. Curiosamente, os abelhões, a abelha do mel e as abelhas selvagens estão aqui um bocadinho mais para baixo. E depois do lado direito vocês podem ver algo, deixem-me ver se consigo pôr isto um bocadinho maior. Ok, aqui não consigo pôr maior. Onde tem aqui, na parte de baixo tem aqui o habitat, a maior parte dos registros, curiosamente, e nós sabemos porquê, também é uma particularidade que nos agradou bastante, foram não montados, a maior parte das contagens foram montadas porque temos a noção que houve um projeto da Universidade de Évora que utilizou isto de uma maneira mais científica, era no âmbito de um projeto, e em vez de fazerem o registro no papel, utilizavam a aplicação para automaticamente
terem o registro da aplicação e depois poderem descarregar tudo num fecheiro de Excel que podiam trabalhar a posteriori. E por isso, esse foi um projeto focado na montagem e daí grande quantidade de contagens feitos nesse tipo de habitat. Mas, na realidade, o que vem a seguir foram os tais registros pontuais em jardins. Um jardim da nossa casa, um jardim municipal, e por isso... E depois, curiosamente, nos jardins, foi aí onde se verificaram grande quantidade de insetos de pequenas dimensões, pelo menos são os registros que as pessoas fizeram, e de moscas das flores, e depois a própria abelha de mel, que é um inseto que é o pico, basicamente. Todo o nosso país está fazendo todo lado. Ok. E com isto, não sei se agora vamos criar perguntas para o fim, temos o outro projeto de Ciência Cidadã, mas deixar aqui os agradecimentos a toda a equipa do Reino Unido que desenvolveu esta aplicação e que permitiu a sua tradução e adaptação para Portugal, e depois toda a equipa, quer do Flower Lab, quer da utilização, que nos ajudou em toda a parte de tradução, fotografias para o próprio guia dos utilizadores, que foi muito importante para também todas as ações de divulgação do FeedCount. O outro projeto é um projeto talvez mais comum, foi algo que pensava um bocadinho fora da caixa, relacionado com aquilo que já ouviram falar aqui um bocadinho também quando foi a apresentação do projeto dos cogumelos na cidade. Isso. Que é um projeto do iNaturalist. O iNaturalist é uma plataforma de ciência cidadã, que permite que as pessoas tirem fotografias a toda a biodiversidade que há à sua volta, através de um telemóvel, uma máquina fotográfica, através do telemóvel, muitas vezes já através da inteligência artificial, uma sugestão daquilo que as pessoas estão a ver, pelo menos com um certo grau de certeza. Ao mesmo tempo estão a aprender, ok, esta espécie é isto, estão a estar mais atentas àquilo que está ao seu redor. Mas aquilo que a oportunidade que nós vimos aqui foi que há muitas fotografias no iNaturalist onde tem não só uma planta em flor, mas algo que está a ver. E por isso tentar conciliar as duas informações no mesmo registro de observação do iNaturalist. Basicamente, é tão simples como tirar então uma foto do organismo, a própria aplicação no telemóvel dá sugere uma identificação, mas depois a grande vantagem é que toda a comunidade do iNaturalist é vastíssima e mesmo que a sugestão dada pela aplicação não seja correta e a pessoa aceitou essa sugestão, há a curadoria por parte de toda a comunidade e onde há confirmação ou não, sugestão de outra identificação da fotografia ou do organismo que está a ser registado. Okay? E por isso depois há um conjunto de símbolos que nos indicam se aquilo já foi validado ou não por outros membros da comunidade do iNaturalist. Hoje em dia há uma nova versão da aplicação do iNaturalist, onde tem, por exemplo, fotografias mesmo retiradas de uma apresentação que eles utilizam, onde dá a identificação ao vivo. O que é que isso significa? Antigamente nós tínhamos que tirar uma fotografia, fazer o upload, ele dava a sugestão. Hoje em dia nós podemos estar com o telemóvel a apontar para a planta e ele dar logo a identificação. Por exemplo, ela estaria ao vivo, ele diz logo que é uma abelha. Ok? E agora, uma coisa nova que não sei muito bem como é que funciona, mas que é uma novidade que era pedida por muitos dos utilizadores. Por exemplo, esta espécie, ele dá-nos aqui já não sei se conseguem ver aí, um grau de confiança. Vai de 86%, o algoritmo de inteligência artificial está 86% confiante que isso é ela. Está bem? Faz o cruzamento entre o que é suposto existir naquele local, com aquilo que já foi observado, com a inteligência artificial relacionada com algumas características morfológicas. Não testei o suficiente ainda esta nova versão para perceber se aquele grau de segurança, de confiança, é ou não fidedigno, mas é algo que era pedido. Tenho aqui um pequeno videozinho, não sei se isto vai passar, onde mostra um bocadinho, em 30 segundos, como é que funciona. As a social you can record shared photographs of living things. When you share a photograph of iNaturalist, it becomes more than just a picture. It becomes an observation. It's a record of an organism in a place at a time. Each observation is shared with a global community of naturalists, where it can be identified, discussed, and used to give us a greater understanding of life on Earth. Wherever you are, biodiversity is there too. Get out and observe it.
Aquilo que foi dito aqui no vídeo é parte, para nós é realmente muito importante. É um registro da observação num determinado local, num determinado dia, e que a acumulação de dados é fundamental para nós conseguirmos perceber onde é que as espécies ocorrem e com que frequência. A comunidade é vastíssima, tem mais de 3,5 milhões de pessoas associadas à comunidade de natureza em todo o mundo. E depois há aqueles que, mais do que. Ué, eu quero meter o euro milhões esta Ok. semana. Joana, aqui. Ok, não voltemos, desculpa. Sim. Ok. Há aquelas pessoas que, mais do que se entreterem a tirar registros, entretêm-se, e há pessoas, por exemplo, no nosso grupo, o Hugo, o Gaspar, que cada vez mais sabe das abelhas que existem no nosso país, mais do que adicionar registros de observações dele na Naturalist, gosta de os validar, ou seja, gosta de ir ver a fotografia e verificar se a identificação que foi dada a um determinado organismo está ou não correta. E há pessoas que gostam muito de fazer isso, é uma forma também de obter dados de distribuição e de ocorrência, e por isso há um grande conjunto de validadores assim, da informação. Que isto é como aparecem observações de uma determinada pessoa, e isso é os registros à escala global. Há registros em grandes partes do globo, especialmente nas zonas mais populadas, óbvio, há esse enviesamento, mas é brutal a quantidade de informação que já se consegue obter através desta plataforma. Até com mais de 1000 estudos publicados só no ano passado, usando dados do iNaturalist, que hoje em dia estão totalmente conectados com o GBIF e que, pelo menos, são validados. Não sei se uma vez por semana são submetidos e adicionados ao GBIF. O que é que nós nos lembramos então, fazendo novamente aqui a ponta? Então, tentar encontrar uma forma, através da plataforma iNaturalist, de milhares e milhares de fotografias, inclusive já existentes para Portugal, onde tínhamos insetos interativos com plantas, em flor, ter informação não apenas de um dos organismos, que era aquilo que acontecia, mas dos dois. E com isso tínhamos a interação. Okay? Isto foi um projeto também com a Sociedade Portuguesa de Entomologia, a Sociedade Portuguesa de Botânica e a Associação Biodiversidade Floral, que é o nome português do iNaturalist. E o racional mesmo isso. Reunir registros de polinização, através de fotografias de insetos, polinizadores, direta interação com as flores. E com isto, então, exato, a fotografia tem que ter uma interação direta, não pode ser um mero inseto que nós não sabemos se visitou ou que está pousado na pétala, mas interação direta com os órgãos reprodutivos. Ok? E para isso, esta foi aquilo que não é perfeito, atenção, mas foi a estratégia que nós visitamos habitualmente. Isso é algo que é do próprio algoritmo, e isto tem a ver com os planos em questão de organismos. Quando há uma fotografia de um inseto a visitar a planta, mais rapidamente o algoritmo sugere a identificação do inseto do que da planta que está a ter. Okay? E por isso a maior parte dos registros que existia, a observação primária, digamos assim, era do inseto. E a planta nunca era identificada. Algumas pessoas faziam o registro duplicado, ou seja, tinham por a mesma fotografia e num dos registros identificavam o inseto, no outro registro identificavam a planta. Ou punham em notas delas, mas não ficava essa informação disponível para todos, de forma a que uma pessoa pudesse extrair, dar e analisar. E até depois ficámos que nos campos de observação existiam dois campos que nós poderíamos utilizar. Um deles chamado Interaction, Visited Flower Path, para os casos em que a identificação primária é o polinizador, nós vamos a este campo e podemos escrever e associar a base de dados, de alguma forma parece um nome científico, o nome da planta. Okay? Ou o campo contrário, que é Interaction Flower Visited By. Okay? Temos a identificação primária é a planta e a pessoa vai nesse campo e adiciona o nome do inseto. Está a visitar aquela planta. Okay? Como é que as pessoas podem ajudar? Basicamente, se aderirem ao projeto, chama-se polinização, interações planta-polinizador, e adicionarem as suas fotografias, simplesmente têm que ir a esse campo. Ao assinarem o registro ao projeto, é obrigatório que identifiquem o organismo que não foi identificado primariamente. Ok? E tem uma grande vantagem, foi um trabalho que nós fizemos prévio, estamos muito contentes, não é só com os registros novos, a pessoa pode ir à base de dados, qualquer pessoa pode fazer isso, e os registros antigos, os registros do passado, a pessoa pode chegar lá e, apesar de não ter feito isso na altura, adicionar o projeto e adicionar essa identificação extra.
seja, conseguimos ir buscar muitos registros que já foram, ou muitas fotografias que já foram mencionadas. Ok? Este, por exemplo, é algo que nós, um exemplo que nós damos sempre de uma contribuidora do iNaturalist, daqueles premium, que é capaz de ser é a nossa principal observadora do projeto. É uma professora de ensino secundário, a Maria Emília Martins, que, por exemplo, serve a universidade na escola onde ela é professora, e onde tem praticamente a escola toda mapeada, a nível de tudo desorganizado, tudo que mexe na escola. Está bem? Ela registra e adiciona. Ok? E por isso, desde que começámos o projeto, temos já, isto é algo que nos agrada bastante, temos 16.000 observações apenas para Portugal. 16.000 registros onde nós temos identificado quer o inseto, quer a planta. São mais de 1.163 taxa distintos de insetos polinizadores ou de plantas, dependendo de qual é que é o registro primário. Digo já, 95% dos casos é o organismo primário que são insetos, é o polinizador, e não é. Mais de 805 pessoas que já contribuíram, mais de 203 membros que estão inseridos no projeto. Esta é a cobertura de Portugal e nas ilhas, assim, em termos mais aproximados, são registros do projeto em termos de interação planta-polinizador em todo o país. Reflete também um bocadinho as próprias dinâmicas populacionais de Portugal, onde é que as pessoas mais estão. Como é óbvio, ali à volta da zona de Lisboa, a zona do Algarve, com muitos registros, a zona aqui de Coimbra, que não temos deixado de ter um registro aqui. E depois um déficit maior de dados nas zonas do interior do país. Então, aqui, grande agradecimento a Maria Emília Martins, à Associação A Rocha, que é com esse perfil que tem os seus registros, ao Tiago Carrapiço, à Maria Helena Moreira, a nossa professora de Ecologia, na Universidade de Aveiro, quando nós estávamos a tirar o curso, e que se entusiasmou por estas tecnologias, apesar dos seus mais de 80 anos, e continua, já tem mais de 1.527 observações apenas aqui no nosso projeto, além de outras que não estão associadas ao projeto. E a Sílvia aparece honrosamente ali no quinto lugar, com 987 observações, está perto de chegar às 1.000. Okay? Não necessariamente associado a isto. Por exemplo, um cidadão do Algarve, o Walter, que não dedica-se não tanto a fazer observações recorrentes dos mesmos organismos, mas é aquele que até agora tem mais espécies diferentes observadas, tem 381 espécies diferentes associadas ao projeto, e não é de admirar que as espécies mais observadas em interagem com as plantas em flor, é a abelha de mel, o avião, pombos terrestres, e depois alguns coleópteros e também uma mosca das cores, Stallings pera. Estes são os registros ao longo do tempo. É curioso também, há sempre uma flutuação ao longo do tempo. Ali os piquinhos que vocês veem, a cada períodozinho que vocês veem ali ao longo, são os anos. E depois há o pico da primavera, quando há mais observações, e depois o pico que nós mais gostamos é o pico recente, que é a data de lançamento do projeto, onde vimos que as pessoas aderiram e começaram a pôr registros cada vez mais atuais ao projeto. Como eu vos disse, então, 97% o registro primário são insetos, apenas em 1,1% o registro primário são plantas, onde as pessoas vão mencionar no outro campo os insetos. Okay? Depois temos aqui alguns dados sobre que organismos estão associados também àquilo que nós vimos anteriormente, mas se calhar não vou fazer muito tempo. Agora, nem tudo é perfeito. Nós estamos em contacto com o próprio iNaturalist. Porquê? Porque muitas vezes as próprias fotos que são adicionadas, se calhar até chegamos ali com algum reforço ao género da espécie de plantas, dizer que aquilo é um parágrafo mundos como inseto também pode ser esticar a corda, não é? Muitas vezes aquilo que acontece e não há problema nenhum, mais vale isso do que dar. Errar com certeza é um parágrafo, sobe-se ao género, coloca-se parágrafos SP e não se sabe esquecer que é através de apenas um registro fotográfico. Mas pior, aquilo que estamos a trabalhar e que não nos agrada é que, por mais que na observação secundária, quando nós colocamos interação, visita flower off, quando as pessoas têm que dizer o nome da planta que está a ser visitada, não há ainda uma validação desse dado. Ou seja, não a unidade do iNaturalist não tem a capacidade de receber um alerta a dizer é importante identificar estas espécies de plantas que estão nesta fotografia como registro secundário,
E por isso, aquilo que vai ter que acontecer nestes 16 mil registros é termos aqui um workforce de pessoas que abra cada um deles e que vá validar, por enquanto, esse registro. Está bem? Esta é a parte que nós estamos a trabalhar, porque aquilo que nós achávamos que a plataforma devia fazer de uma forma integrada é assim que se adiciona o nome da espécie de planta, por exemplo, no registro secundário, ele entra logo como um novo registro para essa planta, está bem? Apesar de ser no registro secundário, Ele não é validado nem contribui e para a distribuição daquela planta. Ou seja, é mesmo só o campo no álcool. Ok? E o ideal era que ele próprio represente uma cimentada. A grande vantagem, depois dessa curadoria, é que nós podemos, como acontece no Naturalist, extrair um Excel de dados, por exemplo, e isso aparece um campo à parte onde aparece a interação. Está bem? Isso bem, nós conseguimos, mas agora temos que fazer curadoria porque temos a noção de que muitas vezes a identificação da planta não está validada. Ok? Mas é algo que é um caminho que está a ser. Termino novamente agradecendo a toda a equipa do Flower Labs. Foi um processo de. Fomos nós que arrancámos o registro, vimos com aqueles campos o que é que já existia do passado para Portugal e adicionámos manualmente ao próprio projeto 4.000 ou mais de 4.000 ou 5.000 registros do passado. Está bem? E depois aquilo que aconteceu foi que o movimento gerou-se e que as pessoas habituaram-se de sempre que há uma foto de uma planta com um utilizador, identificam um deles no campo principal, identificam o outro e adicionam um projeto. Chamamos mais de 16 mil registros, com o lançamento a ser feito há cerca de um ano atrás. 16 mil registros, achamos que é algo de imenso valor, que tem imenso potencial científico, seja feita a curadoria dos dados que é necessário fazer. Está bem? E pronto, com isto, quer um, quer no outro, é contar com a vossa ajuda, com os que estão aqui em sala, quer os que estão em casa, e abro espaço às questões, seja em sala, seja lá em casa. Ok? Temos o Ângelo também, olá Ângelo, conheço pessoalmente, a Lucia, a Sofia Quaresma, sim. E por isso abro a discussão sobre alguma coisa que não tenha sido muito explícita. À vontade para perguntar. Bom, antes de mais, O nosso utilizador já verificámos, se não estou em erro, várias vezes. Não sei se pode estar a confundir com outro Carol, mas sim. Já estamos a vê-la ali, não sei se conseguimos ver. deixa eu ter a palavra. Para mim, agora também estou muito aproximado. Questões? Isso aqui em sala. Não está aquela. Eu, uma questão, lá primeiro, Só queria contar uma curiosidade muito interessante. Diga, diga. O João Fardinhão leu um artigo de um sul-africano que observou a polinização de uma espécie que é abundante lá, que é a Polygonia tifólia, não se tem buscado cultivar. E eu disse que aqui tinha que haver um polinizador, porque não só ela frutifica aqui, dá sementes, claro. E o interessante é que se foi ver que o polinizador aqui é do mesmo género que o polinizador da África do Sul. Porque é muito especial aquela polinização, ela tem a crista fimbriada, e o interessante é que a minha filha, as duas minhas filhas, têm essa polígona cultivada. A minha filha Paula tem na rama de Cicó, e fez um vídeo com o polinizador. É uma abelha azul, chamada uma abelha azul, desse género. Eu posso pronunciar. E eu disse ao telemóvel, posso fazer um artigo, claro. Mas é um coitado, tem tanta coisa para escrever, não vai escrever. Mas eu tenho esse vídeo que fez da abelha colonizada. E há outra coisa que eu também gostava de vocês pudessem fazer, porque há uma polígona que não tem crista fimbrial. E é endémica da Península Ibérica. A parte ocidental da Península Ibérica vai até Cádiz, não é muito mal. Está, neste momento, é flor, é um azul fortíssimo, e é muito limitado onde está, frutifica, e não está longe de Coimbra. Está na região com mal, e até temos lá uma antiga aluna daqui da casa que está lá. Deve ter um polinizador muito especial, muito especial.
É microfone. Deve ter um canalizador especial. Sim, é maravilhosa. Acho maravilhoso, claro. Para mim é maravilhoso. O pai é maravilhoso. Não, é que isso é um pouco de Portugal. Portugal. Não, claro. E já agora, também uma coisa que eu observei isso pela primeira vez, estava a deitar depois de comer no campo, eu olhei para o lado, olha, onde é que está? Tirei uma fotografia e fiz um postão. Há predadores especializados de polinizadores. E há uns aracnídeos muito engraçados, que mudam de cor até de cor para cor. Mas estão ali camuflados à espera que eles Dá, venham. só os tomates. Mas há uma muito mais interessante. Vai às compostas, ela é escura, portanto é bem visível, e faz um capuz de cor ligulada, está dentro do capuz, e vem um inseto e ela só. Eu tenho fotografado também, É, não é tenho espetacular. do género. Mas era E muitas das coisas que nós queremos muitas vezes com as pessoas utilizarem estas aplicações é pelo menos, mesmo que só façam um registro, pelo menos chamar-nos a atenção e pararem um bocadinho, 10 minutos do seu tempo, a ver o que é que acontece no. Ou seja, fotografias disso estão na coleção do Twitter. que é fantástico. É só para ver os vídeos políticos, são muito engraçados. Nós também já vimos dessas aranhas caranjeiras, que têm cores diferentes, elas com os palpos oleados. Sim. Porque o inseto não as vê. Não as vê, mas algumas mudam de cor, ou só na cor, mas outras não. Elas têm sempre a mesma cor. Acho que é o género tomado, que é curioso. Obrigado, Cristóvão. Está tudo bem. Duas coisas. Uma, Mal, deixa-me só ver se a gente consegue pôr aqui. Não, espera bem. Eu por isso se mete aí. Mas, tentar melhorar outro jeito. onde é que existe? Não, eu queria. Eu deixei no computador. Eu não lá. Talvez agora eu consiga mudar esse conteúdo. Já, realmente, isto é de parabéns, porque não só estão a educar as pessoas, estão a educar as pessoas e estão, ao mesmo tempo, a retirar informação científica, mas esse aspecto da utilizar, de certo modo, animais, coisas que se mexem, que são muito atrativos para as pessoas, muitas vezes mais atrativos do que as próprias plantas, levá-las a observar plantas. E realmente e daí, uma das coisas é, se estão a fazer sessões fora do âmbito aqui desta palestra, para uma audiência mais especializada, lá, estão a fazer sessões de divulgação do projeto. Muitas histórias de divulgação do projeto, nós tivemos uma escola. Tomaram 6 anos de envolvimento, né? E, óbvio, que não costuma ser Igual à outra. super que assim que total, né? Está uma Existe lá, todos os dias aqui no Chile, era criada. Foi uma coisa assim. E aqui foi da tarde. Mas aqui não estamos em aula para mais fácil. Eu tive 10 minutos de atenção das pessoas. Pois, era isso que eu Aos jovens, adolescentes, 10 minutos. É muito tempo. Para mim, estar 10 minutos é quase de mindfulness, é quase terapêutico. Vai haver coisas que Se isto é anualmente, com telemóvel, depois muito bem.
A grande dificuldade que há em profissão de painel-lista é que nós não estamos a pedir às pessoas tirar fotografias aos insetos. A pessoa está a registrar o número. Pois, Quando há muita atividade, por às vezes, quando os pais, quando são crianças, estão já ao este e um. tinha que há uma espera, não é uma associação, é uma fundação. Fundação lá do Globo, perto de Carregal do Sal, Algeriça, que tem muitas atividades, tem um anfiteatro maior que este, e tem muitas atividades com pessoas ali da zona, e seria. Seguiram já vários convites, fomos aqui no Castelo, que correu muito bem, também do centro de centro Quer dizer que tenham lá só, de produção de imagem. pode-se fazer, pode Claro, pessoas. mas foi o caso. Quando vão o resultado mais, e quando vão. De acordo. Tudo com a criança, fazem os dois, com isso, não Então, adianta. a outra coisa era este segundo projeto, isto é uma pergunta, no fundo, tem duas, se eu percebi, tem duas componentes. Uma é adicionar fotografias e a outra é pesquisar das fotografias tiradas e ir selecionar. É Ou isso. seja, as pessoas quando contribuem com registros com a NFList, é obrigatório sempre adicionar a fotografia. Claro. É a forma de confirmar a identificação daquilo que a pessoa vai. Posso adicionar? A introdução, utilizar fotografias que já existiram foi uma forma de fazer as pessoas que eram contribuidores massivos Foi. notarem que existia o projeto e eles próprios dizer, isto é giro, eu tenho imensas fotografias, vou também fazer isto. Foi uma forma de tocar o projeto e as pessoas se sensibilizarem, as pessoas que já fazem parte da comunidade e são ativas. Está bem. Foi. Mandamos inclusive mensagens a dizer existe este projeto, tem imensas fotografias Ok. que quero ajudar, já adicionamos estas. Então Pois. as pessoas começaram, foi uma forma Foi uma forma de de. engagement. não é? Pois, está bem. Mas ainda hoje em dia, às vezes em part-time, eu vou para o iNaturalist e sempre que vejo uma foto do inseto e vejo que não tem interação, vou lá eu adicionar. Já, pois. Identifica. Está bem. Está bem. E depois, às vezes isso desperta o utilizador para dizer, Porque adicionar alguém. isto, posso fazer isto? Eu Vou não começar a fazer. faço também. Basicamente, é um passo, não só um passinho extra É. da forma que a pessoa vai ou que vai olhar. Ou seja, a pessoa, esta foto, Não é se eu anexo dois organismos que temos na foto a interagir, há lá um campozinho de vou adicionar o projeto. Vou adicionar o projeto, E ele pede. portanto, pode adicionar o projeto, preencher destes dois campos. O campo da planta, caso tenha identificado antes o animal, ou o campo do animal, caso eu tenha identificado. É só esse facilmente Está que as pessoas têm que fazer para ensinar o projeto. Ou seja, é algo extra que a gente está a cuidar de todos elas já fazem habitualmente. Lhes custa, se souberem, pior pode acontecer e já nos aconteceu, é na planta dizer, é um composto, tudo bem, é um rechaço, é um gato. Na fase posterior, iremos fazer a curadoria desses dados ou passará e, se possível, validar esse campo. Exatamente, a Planet Release torna isto de uma forma em que já seja validado pela própria comunidade. Estamos em contato com novos teorias do Planet Release, que é a Biodiversity for All, para nos dar esta sugestão. Porque eles próprios estão a perder informação. Eles próprios estão a perder informação. A informação, a fotografia, muitas vezes tem mais informação do que aquela que se vai aprender. E quem está, acho que estamos particularmente interessados nos utilizadores. Então, sonhos. sim, é verdade. E coisas do que começar a compilar para ter não só, ou seja, para perceber a funcionalidade Foi. técnica. Em relação ao tipo de projeto, foi fácil de fazer. Quer dizer, como é que conseguiram fazer a adaptação para português? Tiveram algum informático ou Sim, ou seja, nós tivemos as instituições todas, não fomos nós que fizemos toda a parte profissional. foram vocês? Não. Nós contactámos, dissemos, estava a meter isto em Portugal, e então, isto já acabou, se vocês tiverem a partir fantástico, nós damos todo o apoio técnico.
E nós não temos nós não queremos receber dinheiro isso, fazemos isso de uma forma colaborativa. Pois eles deram-nos todos uns formulários para nós adaptarmos, quer textos, quer parte das traduções. Eles fizeram. Nós tivemos reunimos a nossa equipa e pensámos, havia uma certa limitação, também não podíamos começar a ter 40 habitats que não é funcional na aplicação. Tivemos que olhar para os dados já existentes na aplicação geral, deram. Ou seja, nós vemos a informação daquilo que podia constar em português e eles depois interpretaram em língua. Nem nós pagamos nada, nem nós também recebemos nada, ou seja, também não é aquela coisa de a gente fez tudo porque achávamos que era importante e isto De qualquer das formas, a componente científica dos insetos teve que ser toda adaptada, porque a diversidade cá é completamente diferente. Pois. E então foi um trabalho bastante fundo do Nós não queríamos sempre no guia dos grandes utilizadores não aparecesse, por exemplo, uma abelha que existe em todo. Claro, isso não faz sentido. Isso não faz sentido, né? Porque a diversidade é diferente, ou um tipo de abelhão que leva da diversidade, se calhar, de abelhões que nós queremos constante. Essa foi a adaptação toda. Ficaram a fazer. Pronto. Sim, Maria, os meus parabéns. Mas, João, E eu não sei se vocês têm colaboração com apicultores, porque antigamente os apicultores só faziam mel. E nós conseguíamos ver, através do pólen que está no mel, plantas que as abelhas visitavam. Mas isto era relativo ainda. Mas como agora, eles, todos, quase todos eles, têm aquilo que eu chamo caça-polineiras, caça-cargas polínicas, não é? Para as cargas polínicas é muito interessante. Quando as abelhas estão a colher pólen, só colhem pólen. E não misturam. Pólen, saltam de flor em flor e não vão à flor sempre da mesma espécie. Portanto, as cargas polínicas têm normalmente só uma espécie de pólen. Mas, quando começam a rarear as flores, se elas ainda têm atividade, as misturam. Elas misturam. E vê-se às vezes nas cargas polínicas cores, extratos de cores. Isso era muito interessante. E há muitas realmente quando análise de DNA consegue-se depois Uh, até à espécie. Colaborar com pedir alguma. Não, porque eles escolhem aquilo e vendem, não é? Vende-se aí nos supermercados, mas para saber qual é a região. Porque elas normalmente, porque quando elas estão a colher pólen, não colhem néctar. Portanto, está a colher pólen, só faz pólen. Está a colher néctar, é néctar. E o que vai do lado é delas passarem quando elas vão despejar o néctar, é o que elas levam. É muito interessante poder ter em colaboração com apicultores. Há muitos hoje em Portugal. Porque os dois vendem as duas coisas. Vendem mel. Em França até tem uma coisa muito engraçada que nós não temos, não é? Porque o mel, a venda de mel é muito. Já muito. Há trafices como em qualquer lado, não é? Eu já uma vez comprei um mel que achei esquisito, a cor, a mel passada da estrela, e pela cor eu vi que não tinha 1 grau de pólen, era de açúcar. Não tinha 1 grau de pólen. De maneira que na França isso é fácil de saber se o apicultor está a mentir ou não, uma análise. Aquilo basta pôr uma gota ao microscópio, vê-se logo quais são as plantas que a Os agricultores cá estão bastante preocupados com isso. sim, a Pois, produção de mel do monte. E a gente sabe que não é mel do monte, que é mel do pomar. O mel do pomar tem menos comprador por causa dos inseticidas. Pois, temos. E agora para o FitCount também estamos a experimentar fazer para ajudar um fluxograma com perguntas para que, mais para faixas etárias um bocadinho mais pequenas, que é insetos mais de 3 milímetros e vai guiando-os até chegarem aos grandes grupos. Estamos hoje pela primeira vez, foi um bocado difícil com crianças de 11, 12 anos. Pronto, vamos testar no fim de semana com crianças de 18, 19.
Mas essas crianças Jovens adultos. Já bem nos 18, 19, aquilo basta pôr uma gota de mel, na lâmina e a lamela de cima, porque o mel já está. É como se estivesse sido tratado, porque já não tem a substância, está transparente já. Quer dizer, o pólen, a exina, só se vê a exina, de maneira que é fácil. E eles gostam muito de ver esses, e como esses pólenes são ornamentados, não são, são transportados por vento, não são ornamentados, são muito interessantes. Se vê-se logo se é de uma composta, então, as compostas são infalíveis, não é? Foi o Hugo que fez a. aquela é a Tá caixa, bonito. aquela Acho que caixa nós usamos na de cidade. educação, exatamente. Está muito bonita. Não são fáceis. Já fui ver a coleção, tenho que lá ir ver. Já foi, ele já mostrou, não sei se está a ver. Não, obrigado, Carla, pelo comentário. Já agora pergunto às pessoas que estão online, se, tirando a Carla, que eu sei que sim, se já utilizaram o account ou, eventualmente, se já atribuíram como registros para o nosso projeto de organização. Se não se sentir à vontade de abrir o microfone, coloquem aí no chat. Ok, Matilde Benal, é um desafio, Matilde, esperamos que suscite o interesse. Joana Rodrigues, pode, por favor, indicar um bom dia para a educação de polinizadores. É uma pergunta que nos fazem regularmente. Digo-vos que, com o número ainda reduzido de espécies, mas está a dar uma obrigatoriedade no município de Guimarães, no Museu da Paisagem, criou um guia de polinizadores com 150 espécies. E nós prometemos que, no âmbito da polinização, estamos a preparar um guia de polinizadores que será lançado em outubro deste ano. E este ano não atingir 5 mais de 230 espécies de polinizadores. Esperemos então que, a partir de outubro, é um dos resultados, um dos outputs do projeto de polinização. Estamos nesse momento de corrida. Ok. Maria Henrique está também aqui, ainda não despegou a app. A Joana também, se já convite utilizou e dá muito desafio. Se o Quaresma nos atividades do parque está durante também interessante. No âmbito da escola, sim, disciplina de cidadania portuguesa é fantástico. De resto, muito obrigado pelos comentários. A sessão depois ficará disponível, acho que. Sim, No sim, final. temos na página Da cidade. sim, sim. Obrigada. Obrigado. Obrigada a todos e cada. Fiquem atentos às próximas. A próxima vai ter sobre protegidos. Está agora.